que significa um poema reflexivo, que diz que a inteligência de Deus, que inteligência Deus nos dará. Então, nós nos tornamos inteligentes por essa situação desse poema que estava sendo escrito por Davi, não é, que era para ser cantado pelos servos de Deus e pelos filhos de Coré e por todos os outros que participavam das reuniões no templo. Tinha o cantor, não é? Que era o cantor mor. Quando a Convenção Batista Brasileira nomeou uma comissão para ver os cantores e o cantor cristão, então aquela comissão resolveu botar o nome de Inário do Culto Cristão. Eu falei para eles naquela ocasião e disse que eles deviam continuar com o nome de Cantor Cristão e acrescentar os hinos que foram bons e bonitos que vieram naquele novo cantor, no cantor cristão, como já tinha acontecido em outras oportunidades. E aquele irmão Marcílio, que estava corrigindo, ele disse, mas cantor é o que canta, não é o livro. Eu disse a ele, olha, o irmão precisa saber que quando se tem um título, deixa de ser a ideia inicial para ser agora a ideia do título que está sendo colocado. Então, lá no passado era cantor, cantor mor. O cantor era o Inário. E agora nós temos esse Inário que fez uma porção de mudanças, inclusive eles aproveitaram os 5 hinos do pastor Avelino e alteraram aqueles hinos, o que não podiam fazer. Eu não gosto daquele cantor. Confesso aos irmãos que eu gosto do cantor cristão. E quando nós temos que acrescentar, porque há hinos muito bonitos que ficaram lá, mas aqueles hinos, Tu és digno, e esse hino que tantas vezes nós cantamos aqui, não é? E passava isso, acrescentava no cantor cristão, como foram acrescentados outros hinos. Não se acrescentou aquele que fala sobre a posição dos pastores, que é o hino do pastor Sorém. Não se acrescentou, não foram acrescentados outros hinos no cantor cristão. Por que então fazer isso? Mas a gente não pode governar a vida dos outros, nem o pensamento dos outros. Por isso, às vezes, acontecem coisas, não é, que a gente não se agrada muito, mas fica aí. E depois disso, o que aconteceu é que, de modo geral, as igrejas, hoje, todas precisam ter um data show para botar o hino ou então imprimir nos seus programas, porque ninguém vai trazer 2 cantores, o cantor cristão e o Inário, não é, no bolso. Então já é difícil a situação. Mas o que se vai fazer? Isso aconteceu e outras coisas vão acontecendo que a gente se entristece porque vê que às vezes aqueles que são responsáveis por trabalhos modificam as coisas. Por exemplo, o plano cooperativo, quem sugeriu o plano cooperativo foi um pastor que se chama Samuel de Souza. E o pastor Werner Cacho, ele aceitou a ideia também, mas a convenção nomeou uma comissão e aquela comissão, quando fez o trabalho, disse que era trabalho que veio lá da América do Norte, dos americanos. Não tem nada de americano. Nós temos aqui o nosso trabalho que está sendo feito para o sustento, porque todos os irmãos, as igrejas do interior tinham que mandar o dinheiro para a Convenção Batista Brasileira. E, neste caso, era mais difícil. Então, que cada campo recebesse as ofertas das igrejas
tirasse a sua parcela de trabalho e encaminhasse para a Convenção Batista Brasileira o percentual que aquele campo pudesse dar. E que tivéssemos 2 dias especiais, um de missões nacionais, que seria no mês de setembro, que é o mês da pátria, e um para missões mundiais, que eu sugeri fosse em abril. Mas eles acharam que era melhor fazer 6 meses e botou em março, porque antigamente as escolas começavam as suas aulas em março. Então as famílias tinham que comprar uniforme, comprar livros, era um mês muito pesado, e que se fosse abril seria melhor. Mas como agora há uma certa flexibilidade, a gente não manda tudo num mês só, que vá sendo distribuído. São coisas que no passado, nós, na participação dos trabalhos denominacionais, procuramos levar a nossa contribuição, dando aquilo que nós achávamos que era conveniente à denominação. E aqui, então, quando se fala em cantor-mor, me fez lembrar a questão do cantor, não é? Quantos irmãos estão aqui que estão com os 2 cantores aí na bolsa? Levante a mão. Tem um, está com os 2 cantores aí? O cantor cristão e o outro? Não. Não tem ninguém com 2 cantores no bolso, não é? Veja que é um negócio complicado. Então, todos os países de língua portuguesa usavam o cantor cristão. Por que não se continuou a usar o cantor cristão e fazer um outro cantor? Não tinha razão nenhuma para fazer isto. E agora nós somos obrigados a botar ali na parede, a letra do hino, ou então a gente tem que publicar no boletim ou nos programas que estamos fazendo. Os Salmos 52 e 54 são orações manifestando confiança em Deus. E também os Salmos 54 e 55 são orações que refletem uma profunda aflição. Os Salmos 52 e 53 são salmos didáticos. O que é que significa isso? Eram salmos que traziam ensinamentos, porque a didática é para trazer ensinamento. E eles revelavam, então, bênçãos que o povo de Deus recebe. E nós já vimos isto, que já tínhamos comentado aqui esta parte. Depois, nós vamos ver aqui no Salmo 52, que Davi fala da personalidade do perseguidor, do seu futuro e que será esquecido. O Salmo 53 fala do ateísmo religioso, de uma situação antagônica entre os obreiros da iniquidade e o povo de Deus. Este salmo fala também da desobediência moral, por isso muitos não creem em Deus. O Salmo 54 declara que Davi sabia o que era sofrer ingratidão e manifestava sublime confiança em Deus e tinha certeza de que o Senhor o manteria seguro. No Salmo 55, conforme lemos no verso 5, temor e tremor me sobreveio e o horror me cobriu. Assim, o rompimento de uma profunda amizade é considerada como uma perda insuportável. Davi admite, nos versos 16 a 19, que alguém pode nos decepcionar, porém o Senhor Deus jamais nos decepciona, razão pela qual podemos confiar nele. Os irmãos observem que nós lemos lá nos textos, diz o nécio no seu coração. O que o nécio disse? Não há Deus. Então, aquele que diz essas coisas é nécio. E
nós vamos observar que realmente é significativo que nós tenhamos a certeza de que aqueles que se tornam ateus, o feminino de ateu é que é complicado, né? A gente não pode dizer à toa, né? Que fica meio esquisito, né? Mas, então, aqui acontece que eles vão ter o quê como resultado da sua incredulidade? O que é que a Bíblia fala daquele que não crê em Jesus Cristo, que não aceita o plano de salvação de Deus? O que é que acontece com eles? Esses vão permanecer na morte, isto é, não vão gozar as bênçãos do céu. E isto não é uma situação para alguns dias, não, é uma situação permanente, porque ele escolheu, cada um escolhe a sua própria posição. Nós temos o direito ao livre-arbítrio e por isso podemos decidir sobre aquilo que queremos e sobre aquilo que nós não queremos. Então, aquele que quer ser salvo deve crer em Jesus Cristo e tê-lo como seu único e suficiente Salvador, e ter a certeza de que ele, ao morrer, ele nos deu o perdão dos nossos pecados, Deus nos perdoa, e então nós temos a nossa salvação garantida. E quando somos chamados, não vamos ficar aí pelo ar. Nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos para a mansão celestial, diretamente. É isso que nós cremos. E naquele dia do juízo final, com a volta de Jesus, nós temos a declaração do que aconteceu e do que já está sendo, portanto, definido. E eu já contei a história aqui, os irmãos já sabem, daquele dia que eu passei lá na Palestina, não é? E que fomos guiados lá por uma irmã de caridade inglesa que falava português e falava espanhol. Então, os grupos lá na Via Dolorosa só seriam guiados pela Igreja Católica. E quando chegamos lá no lugar onde Jesus teria ficado preso, não é? E os carcereiros não tinham o que fazer, porque o preso estava amarrado com corda de ferro. E então, o que aconteceu? É que ela disse, o Papa Paulo VI esteve aqui e fez uma bula papal dando indulgência plenária para quem pisasse neste lugar. Então, alguém pode ganhar perdão de pecado porque pisa em determinado lugar? Isso era o maior absurdo que se podia ter na história. E aí eu disse a ela, olha, eu agradeço o oferecimento do Papa, mas nós não precisamos disso, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nós já estamos purificados pelo sangue de Cristo, não precisa de Papa nenhum dar perdão, porque estamos pisando aqui agora. E aí fizemos um culto com ela, não é? E ela foi lá, separou a minha ficha e disse, o dia que eu puder ir ao Brasil, eu vou lá visitar esse pastor. Que foi o dia mais feliz na vida dela. E o que é que aconteceu? É que ela, realmente, no dia do meu aniversário de casamento, no dia 24 de dezembro, chega lá em casa para me visitar com uma outra senhora. O senhor se lembra de mim? Eu lá podia me lembrar, mas de tanto tempo depois, eu digo, naturalmente, a senhora é uma educadora, porque muitos vêm aqui, porque eu estou ocupando várias posições na educação, no Conselho de Educação, no sindicato, não é? Então, naturalmente, a senhora deve ser uma dessas educadoras. Não, eu sou aquela irmã que recebeu o seu grupo lá na Via Dolorosa e que eu coloquei no meu coração que o dia que eu pudesse vir ao Brasil, eu viria procurá-lo.
E eu fui lá, peguei a sua ficha e guardei, porque foi o dia mais feliz da minha vida. E eu então dei graças a Deus por isto e pudemos então cultuar ao Senhor mais uma vez, agora na minha casa, com ela e com a sua companheira. Vejam os irmãos, como as bênçãos de Deus recaem sobre nós, quando a nossa vida está colocada nas mãos de Deus. Nós precisamos falar de Cristo sem ofender as pessoas. Nós não podemos estar, ofendendo a ninguém, cada um pensa do seu jeito. E nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, de falar de Cristo. Quem aceitar, tem a bênção. E quem não aceitar é responsável pela sua própria posição, né? Eu já contei aqui a história também daquele moço que chegou um dia lá na igreja e disse ao pastor: pastor, hoje eu estou muito contente, porque eu apanhei por causa de Jesus. Aí o pastor disse: mas você apanhou por causa de Jesus por quê? Ah, porque eu fui fazer uma visita, ele estava lá, a imagem da santa lá, e eu disse que tirasse aquela imagem dali, porque aquilo não valia nada, e a pessoa ficou zangado comigo e me deu um bocado de pancada. Então, aí o pastor disse a ele: bom, você não apanhou por causa de Jesus, você apanhou porque você foi burro. Não é? Porque não se trata ninguém assim. Quer dizer, ele mesmo procurou a situação para sofrer. Eu não tenho que condenar a ninguém, eu tenho que proclamar o Evangelho, eu tenho que falar de Cristo. E as pessoas vão ver aquilo que eles têm no coração e aquilo que eles estão recebendo, para ver o que é a verdade, em que é que ele deve crer. Então, estas são situações que também ocorreram aqui nestes salmos que nós estamos comentando hoje. O Salmo 53 fala da loucura e da debilidade do homem e é semelhante ao que afirmou no Salmo 14, que iniciou afirmando: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Exatamente como Davi começou o Salmo 53. Deste modo, se refere ao ateísmo prático dos seus dias. E por ser um salmo profético, falava de Jesus, faz ameaça, era um salmo também messiânico, faz ameaça aos sacerdotes, concluindo com uma oração em que pede a intervenção do Senhor. O Salmo 54 é uma oração contra os insolentes inimigos de Davi, que confiavam em Deus. Fato que no verso 4 diz que esperava que a mão de Deus os destruísse, conforme declara nos versos 6 e 7. O Salmo 54 pode ser assim analisado. Nos versos de 1 a 3, faz uma petição de ajuda a Jeová para ele, o salmista Davi. Nos versos 4 e 5, Davi fala da sua confiança em Deus, manifestando o contraste com os ímpios. A fidelidade de Deus para com ele, Davi, significando o extermínio dos seus inimigos, e nos versos 6 e 7, o salmista Davi faz o seu voto antecipado de sua libertação, porquanto faria uma oferta de ação de graças que voluntariamente ele apresentaria. O Salmo 55 fala da traição do amigo e o rompimento de sua amizade. Este salmo pode ser assim analisado. Nos versos de 1 a 5, o salmista Davi faz uma lamentação diante de Deus. No verso 6, até a primeira parte do verso 9, Davi fala dos males que dominam a cidade, dizendo que a iniquidade e a malícia estão no meio dela, e a astúcia e o engano não se apartam das suas ruas.
Nos versos 12 a 15, Davi se refere à traição de um seu amigo íntimo, com quem compartilhava nas celebrações religiosas realizadas no templo, junto com a multidão de adoradores. No verso 16, até a primeira parte do verso 18, e no verso 22, é uma declaração final de dependência de Deus. Na segunda parte do verso 18 ao verso 21, fala dos filhos do deserto que se converteram em traidores, aparentemente amigos, porém, na realidade, traidores. E no verso 23, faz uma fervorosa oração pela destruição dos traidores e uma afirmação de sua confiança em Deus. Agora nós vamos fazer a leitura do soneto que aplica estes salmos 52 a 55 aos nossos dias. Nestes salmos, Davi nos faz saber que a ruína dos ímpios lhes virá, porquanto, por não crerem no Senhor, dirão convictos: Deus nada fará. Davi orou para que Deus o livre da maldade dos rudes inimigos. Assim devemos nós também orar para que Deus nos livre dos perigos. Todos devemos ter, como Davi, nas horas que enfrentamos a aflição, confiança no Senhor em oração. Rogar a intervenção do Pai Eterno é uma grande bênção para nós. Não estaremos, pois, vivendo a sós. Que Deus nos abençoe e que as lições e tudo aquilo que foi escrito pelo salmista Davi nestes salmos seja guardado em nosso coração para que nós possamos viver com alegria o Evangelho de Jesus Cristo.